Olá, eu sou a Sara Scarcelli, da Inglês em Horas, e hoje eu estou com o Douglas Marsola, um dos criadores da metodologia da Inglês em Horas, juntamente com a Thalita, sua esposa. E ele veio aqui compartilhar um pouco das suas experiências e também dar algumas dicas fundamentais. Douglas, obrigada pela sua presença. Você pode começar contando um pouco da sua experiência no desenvolvimento da metodologia da Inglês em Horas. No começo foi bem interessante quando a gente estava desenvolvendo o método, porque eu trabalhava no primeiro andar e embaixo tinha a sala de aula, e a gente foi trabalhando mesmo, como um piloto, com alunos, era desenvolvido o método durante o dia, e aí à tarde a gente dava aula no fim da tarde, para ver mesmo sobre os resultados do que aquilo a gente estava descobrindo, aquilo que a gente ia colocando no material e as técnicas que eram desenvolvidas também, para que a gente pudesse ver o resultado. Então, a gente testou com alunos, era bem interessante. A gente preparava o material durante o dia e aí, à noite, a gente ia lá e dava aula. Né? Você comentou um pouco das suas descobertas. Você poderia falar para a gente quais foram essas descobertas? Falar de todas, eu acho que o pessoal que está assistindo o vídeo não ia ter tempo para tudo isso. Né? Então, vou separar o quê? Umas 3 descobertas das que a gente fez para poder falar, que são as descobertas que você que está assistindo vai poder ter mais proximidade com elas. Né? A primeira que eu destacaria é a questão assim, quando você vê os estudos sobre ensino de inglês, eles partem muito do que a criança, do jeito que a criança aprende. E quando a gente estava desenvolvendo a metodologia, a gente começou a ver muita coisa do tipo, vai dar aula de inglês, você começa pelas letras, você começa pelos números, você começa pelas cores. Então, a criança precisa disso. A criança, ela não conhece as cores. Então, quando você vai trabalhar com criança e ela vai aprender o idioma, ela não sabe a cor primeiro. Então, você precisa ensinar, mostrar quais são as cores. Você vai mostrar os números. Então, você precisa começar ensinando os números. Um adulto, quando ele vai aprender um idioma, ele já conhece e reconhece os números. Se ele vê um número 2, ele sabe o significado do 2. Mas quando você toma por base um método que é feito para criança e tenta ensinar alguém que está aprendendo um segundo idioma, né, um adulto, não funciona muito bem nesse sentido. Então, os métodos que utilizam isso daí, eles têm no começo do livro já direto os números, as letras, as cores, canta aquela musiquinha do A, B, C. Então, não vou dizer que infantiliza o adulto, porque não tem como fazer isso, mas você tratar um adulto que já tem um idioma e fazer com que ele aprenda como uma criança que não tem um idioma ainda, isso não combina. Então, uma outra questão é quando você toma por base os métodos que são feitos no exterior, porque ele não é bem ajustado com quem está num país que não fala o inglês como língua nativa. Então, quem vai estudar ESL, né, quem vai estudar inglês como uma segunda língua, eles estudam esse aprendizado de quem está aprendendo inglês como uma segunda língua, eles estudam isso com a pessoa inserida num contexto em que se fala inglês nas ruas, se fala inglês em todos os lugares. A pessoa está no exterior, ela está ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Inglaterra, ou na Austrália, ele está num país que fala inglês. Então, esses métodos que são criados com base em estudos de inglês como segunda língua, mas a pessoa inserida no contexto que se fala inglês, ele não serve aqui no Brasil. Porque logo de começo você já entende. Aqui no Brasil não se fala inglês. Então a gente precisa de um método que seja feito, um ESL, inglês como segunda língua, feito para quem está num país que não tem como língua primária o inglês. Então, se você quer aprender inglês, você vai para o exterior, você tem a conversação na rua. Dentro da sala de aula você vai ter outras coisas. Então, as necessidades da pessoa que está no exterior, que está aprendendo inglês no exterior, são diferentes de uma pessoa que está no Brasil, porque ele não tem a conversação. Então, a primeira coisa que a gente destacou é a questão da criança. Você tem que levar em consideração que é um adulto, ele já tem um idioma, ele já tem um conhecimento, você tem que partir disso para o idioma novo que ele está aprendendo, o conhecimento novo que ele está aprendendo. A segunda coisa tem que ser um método feito para ele, para a necessidade dele como estrangeiro que não tem uma língua ainda, não tem aquela segunda língua, não está inserido naquele contexto, e ele está aqui no Brasil. Então, um método para funcionar, ele precisa levar em consideração isso. E a terceira questão que a gente viu foi a questão da reincidência, de
eu citei no anterior que a maioria das pessoas acabam não aprendendo inglês. Mas não é só por essa questão dos métodos serem feitos para crianças, ou tem mais de 30 diferenças aí do nosso método, coisas que a gente descobriu que não funcionam no método tradicional, nos métodos que são mais utilizados, e que não trazem resultados para a pessoa. E a terceira coisa que eu quero citar, então, é que esses métodos eles são feitos para quem é autodidata, ou para quem revê o conteúdo por conta própria. E uma frase que eu ouvia muito da minha mãe era assim: filho, não estuda para a prova, estuda todo dia um pouquinho. Esse estuda todo dia um pouquinho funciona porque, se você, por conta própria, revê as matérias, estuda, você não está só se preparando para uma prova, você está adquirindo aquele conhecimento para você, aquilo vai te acompanhar por mais tempo, porque você dedicou mais tempo para aquilo, você deixou assimilar mais o conteúdo. Então, se você estuda para uma prova, depois da prova você esqueceu, você estudou para a prova. Se você rever aquela matéria mais vezes, aquilo vai começando a fazer parte de você. E por volta de 2% da população só é autodidata. Então, eu fazer um método para 2% da população é algo que não funciona, e é isso que a gente vê de resultado. As estatísticas têm mostrado isso, o ranking do Brasil entre as nações que falam inglês é péssimo. Tudo isso porque os métodos que ensinam inglês aqui no Brasil não dão esse resultado para a fluência da pessoa. E o que a gente tem visto é realmente isso. Tem muita escola de inglês e muito pouca gente falando inglês fluentemente. Então, você vê que se tem escola é porque elas estão utilizando um método que não leva a pessoa à fluência. Ela utiliza o inglês como um objeto de estudo. A pessoa está estudando inglês, ela está aprendendo como é que funciona o inglês. Ela não está vendo o inglês como uma habilidade. E a habilidade requer prática. Então, aprender a andar de bicicleta. Você pode ter visto a teoria de como andar de bicicleta, mas você aprendeu a andar de bicicleta quando você sentou e começou a pedalar. Dirigir carro é a mesma coisa, pintura é a mesma coisa, desenho é a mesma coisa. Tudo que é habilidade, você precisa fazer diversas vezes para que você adquira aquela habilidade. E a reincidência tem a ver com isso. O número de vezes que você vai fazer aquilo para que aquilo se torne parte de você. E o desafio, nessa hora que a gente entendeu isso, era como fazer isso sem que ficasse tedioso. Eu imagino que a pessoa que está assistindo a gente ali, a primeira coisa que passa na cabeça, mas eu vou fazer a mesma coisa várias vezes, vai ficar chato isso. Então, nesses estudos, nesses testes, a gente desenvolveu uma forma de você ver um conteúdo, digamos, igual, o mesmo conteúdo, só que com variações a cada aula. Então, você vê uma matéria e a gente não esgota aquela matéria. Ela não é vista como um todo, não é vista até o fim dela, digamos. E aí eu paro e não vejo mais ela. E na próxima aula eu vejo outra coisa totalmente diferente, porque também essa variação, você entrar em sala de aula e todo dia ser algo diferente, cria um estresse também. Porque toda vez é diferente, você nunca está acostumado com nada e você nunca consegue assimilar nada como habilidade. Então, você vê algo numa aula, e na outra aula você vê com outro enfoque, com mais um grau de dificuldade, com mais alguma atividade, uma atividade diferente. Isso faz com que você fixe a matéria e não tenha o tédio de você ver a mesma coisa. Você está vendo algo diferente, sempre com um grau de dificuldade, para que a pessoa mantenha um interesse alto. Então, o que a gente conseguiu foi pegar esses 98% da população que não é autodidata e colocar eles num método que proporciona isso para eles, que eles vejam todo dia um pouquinho, para que eles consigam não só ver o inglês como um conceito, um conteúdo, mas que eles vejam o inglês como uma habilidade, algo que ele fez isso aqui. Na próxima aula, ele vai fazer isso aqui com mais alguma coisa. Então, fica interessante, fica algo que ele não esquece e ele traz essa habilidade para ele. Né? Então, essas seriam as 3 coisas que eu teria para destacar, né? Pois é, Douglas, realmente a gente já tem visto milhares de pessoas que já passaram por esse processo e realmente conseguiram alcançar a tão sonhada fluência. E eu imagino que isso deve ser muito gratificante. Então, eu gostaria de saber o que você tem para compartilhar com a gente, que foi um marco nessa sua experiência toda, que você pode apresentar com orgulho para a gente.
Olha, a gente fica muito feliz de ver esses resultados, de ver muita gente aprendendo inglês com esse método. Não dá para dizer, isso foi a melhor coisa que a gente fez, porque tudo que foi sendo feito por base de necessidade. Então, eu e a Thalita, a gente já falava inglês, o seu Scarcelli estava frustradíssimo com os métodos que existiam, e ele queria a gente começou a montar esse negócio como um negócio, mas também como uma forma dele aprender o inglês também. Então, tudo vinha de necessidade. Então, não dá para dizer, isso aqui foi a melhor coisa que a gente fez, porque tudo atende uma necessidade do aluno também. E se eu fosse destacar algumas das coisas, seria... teve um dia que ele veio para a gente falando, olha, eu preciso escrever. E a gente não tinha coisas de escrita no método, porque a aula ela é bem dinâmica, a pessoa está praticando a habilidade de falar. E o foco era aprender a falar inglês. Então, como que a gente vai colocar uma atividade de escrita na aula? Poxa, escrita toma muito tempo. Então, com isso, com essa necessidade que ele começou a falar, surgiu a lição de casa, que é uma atividade de escrita, que ele tem 1.700 frases, que ele vai fazer a prática da escrita, não só da escrita. Porque você pode praticar a escrita e só ficar escrevendo, mas não, ele vai fazer tradução de frases do português para o inglês. E, junto com isso, tem também o áudio dessas frases, para ele praticar a pronúncia. E o que me lembra de outra coisa, que teve um dia, a história foi bem interessante, um aluno veio para o seu Scarcelli falando, o que é array? E aí, ele não sabia, ele achou que fosse problema de, opa, será que eu não estou sabendo alguma coisa em inglês? Aí ele veio para a gente e falou, o que é array? Que o aluno está reclamando. A gente, não sei. Ele falou, não, está lá na lição de casa. Onde que está isso? Que a gente nunca viu. E aí, vasculhando as frases, tinha uma lá que era às 8 horas, at 8. Que na hora de falar, na hora de ser lido na pronúncia, uma das coisas que a gente primou foi por ter a pronúncia que a pessoa usa de verdade. Porque os métodos, a maioria, começa com o quê? Com aquele diálogozinho, né? Hi, I'm John. Hi, John. How are you doing? Nice to meet you. Tem essas frases, mas eles falam bem pausado essas frases. Hi, my name is John. A pronúncia está perfeita, mas não é assim que uma pessoa vai falar quando você for se comunicar de verdade no dia a dia. Então, a gente não queria áudio, né, que foi uma das solicitações que a gente recebeu. A gente não queria um áudio que mostrasse um inglês que não existe, mas sim que mostrasse um inglês que existe. E nessa veio o array, que seria o at 8, que na hora de falar, você, não vou dizer que você come, mas você acaba modificando um pouco, porque na fluência, em português, a gente faz isso, né? Existem várias frases, várias coisas que a gente come entre uma palavra e a outra. E disso nasceu o coaching. Né? Você me perguntou, né? O que você destacaria, uma coisa que você gostou muito? Uma das coisas que dá muito resultado é o coaching, porque é uma ferramenta em que você vai construindo esses blendings, essas uniões entre as palavras, você vai construindo com o aluno. E tem isso na lição de casa, tem isso na lição de casa pela internet, então o aluno tem um acesso fácil a esse tipo de frase. E muito aluno fala, eu tenho problema de listening. O problema de listening não é que você não sabe ouvir. Se você tiver problema de listening, vai no médico, bota como que fala? Aquele aparelhinho de audição, e aí você consegue ouvir. O problema seu não é de ouvir, o problema é que você não fala naquela velocidade, e por isso você não consegue entender naquela velocidade. Então, se você hoje está falando, eu tenho um problema de listening, não, você tem um problema que você não fala daquele jeito, e por isso, quando você ouve, você vai assistir um filme, você fala, eu não entendo, eles falam muito rápido. Eles não falam rápido, eles falam na velocidade normal. Você que não praticou falar na velocidade normal, para que você entenda na velocidade normal. Algumas pessoas falam rápido, a minha esposa é uma dessas. Às vezes eu peço para ela falar um pouco mais devagar, mas isso é outro caso. Realmente, o coaching faz uma diferença incrível na pronúncia dos nossos alunos e é uma peça fundamental para toda essa metodologia e todo o processo de aprendizado do aluno. E a pergunta que não quer calar, como que funciona toda essa metodologia dentro do curso online?
Olha, quando o seu Scarcelli começou a falar dessa ideia de a gente precisa ter um curso pela internet, morando em São Paulo, a dificuldade de locomoção é grande, né? Às vezes a pessoa não quer ou não pode ir para uma escola de inglês, ou ela não tem todo o tempo que ela precisaria para ir para a escola, estudar, então ela poderia fazer. Aqui em São Paulo tem muito isso, né? A pessoa espera um pouco o trânsito baixar, né? Ela sai às 6. Sair às 6, ela ficaria muito tempo no trânsito. Então, ela faz uma horinha lá perto do trabalho e depois ela sai. Então, essa horinha que ela faria não daria tempo de ir para uma escola, mas daria tempo de fazer pela internet. E aí veio o desafio: como é que você faz um ensino de habilidade pela internet? E em cima disso que a gente começou a planejar como que seriam feitos os exercícios, tudo que tinha no mercado era de ensino do idioma, voltado ou para a criança, aquelas questões que a gente falou, ou se não, partindo da pessoa que já fala inglês e quer aprimorar. Então, alguns dos exercícios que eu vi quando a gente estava olhando que tipo de exercício o pessoal utiliza, aí eles apresentam 4 imagens. Aí tem um cara magro, um cara gordo, uma mulher magra, uma mulher gorda. Aí fala, ele é magro. Aí você clica no cara magro. Ele é gordo. Aí clica no cara gordo. Ela é magra. Clica na mulher magra. Ela é gorda. Clica na mulher gorda. Isso em inglês, né? Primeiro que se a pessoa não fala inglês, ela está só chutando. Não necessariamente ela entendeu o que ela está fazendo. Ela ouviu alguma coisa que parece com gordo, com magro, que ele começa a chutar. Então, é muito da pessoa tentar adivinhar. Essa questão de figurinhas é um enfoque mais para criança. A gente precisava pegar o sucesso que a gente já estava tendo, esse que foi o desafio, pegar um método que já é sucesso presencialmente e transformar ele em online. Então, os exercícios, aí a pessoa vai ter que ver por ela mesma, né? Mas os exercícios foram montados para que você tenha o mesmo sucesso do presencial que você tenha no online. Então, você precisa ter a prática, você precisa montar as frases, precisa ter referência da pronúncia. Então, em sala de aula, no método presencial, o professor é referência da pronúncia e o aluno vai pegando a pronúncia junto. No online, você tem que repetir as frases, então tem que ter frases disponíveis para que o aluno ouça aquilo ali. Então, tudo isso foi levado em consideração e aí a gente chegou no resultado que a gente tem hoje. Um método que é consolidado no presencial, que foi muito bem adaptado para ser utilizado no online. E para encerrar esse vídeo, que conselho, que dica que você daria para quem ainda não aprendeu, para quem ainda está lá, está se esforçando, ficou anos e anos e ainda não conseguiu obter o resultado? E o que você tem para oferecer de dica valiosíssima para essas pessoas? Olha, até com base naquilo que eu falei aqui, das 3 características do método em si, a dica que eu daria para você é, se você já tentou várias vezes e ainda não conseguiu, fica tranquilo, a culpa não é sua. Tá? Então, a dica que fica, não vou dizer para o emocional da pessoa, mas é para essa questão assim, olha, se você está se sentindo culpado de não ter aprendido, é porque você não foi exposto a um método que efetivamente funcione. Então, o nosso método, ele não foi feito para quem é autodidata. Ele foi feito para os outros 98% da população que não está aprendendo inglês hoje em outros métodos. Ele é feito para que você, que já se frustrou com o inglês, consiga aprender. E também para quem nunca estudou inglês, essa pessoa consegue aprender inglês muito mais fácil. Eu estava falando outro dia que a pessoa que já estudou inglês e já está frustrada, quando ela vê o nosso método, ela fica muito satisfeita, ela fica muito grata de ter achado o método. Quem nunca teve uma experiência com inglês, ele vai aprender muito também. Só que a única diferença é que ele não sabe o quanto ele está aprendendo. Então, quando ele descobre, já aconteceu de gente terminar o primeiro módulo e não ter noção do quanto ele estava aprendendo. E ele foi numa outra escola de inglês para ver, que livro será que eu entraria? Né? Porque ele não tinha referência, ele não tinha base. Então, ele foi fazer uma prova em outra escola para ver em que livro ele entraria. Convidaram ele para dar aula. E ele veio contando todo feliz, né, contando para o seu Scarcelli, todo feliz, e aconteceu isso, eu fui lá, me chamaram para dar aula e tal. Todo feliz com isso. Então, ele às vezes não tem como medir. Quem já fez inglês antes, conhece esse método, fica encantado.
porque ele fala, puxa, desse jeito eu consigo aprender. E nas primeiras aulas ele vê o resultado. A pessoa que nunca estudou inglês, ela vai ter o mesmo resultado, só que ela não vai ter essa referência do quanto menos ela estaria desenvolvendo a fluência dela. O exemplo que eu daria disso seria como se fosse num carro. Se você tinha um carro sem ar-condicionado, sem direção hidráulica, sem vidro elétrico, e aí você compra um carro com direção hidráulica, vidro elétrico e ar-condicionado, você sente o impacto, você fala, nossa, que legal. Aí você começa a dirigir, você acostuma, aquilo passou a ser padrão para você. Você vai dirigir um carro, vai estacionar um carro sem direção hidráulica, aí você já sente aquela dificuldade maior. Nossa, isso aqui era o que eu estava acostumado, desacostumou. Ou se não, uma pessoa que dirige uma BMW. Se ela nunca dirigiu outro carro, a única referência de carro que ela tem é aquela. Aí seria mais ou menos isso daí. A pessoa que vem para o nosso método é como se ela nunca estudou, ela direto indo dirigir uma BMW. Então, talvez ela perca essa referência do que seria dirigir um carro sem nada daquilo, né? Então, é isso aí, Sara. Para o pessoal que está nos assistindo, então, se você já fez inglês, a culpa não é sua de não ter aprendido. Se você está procurando uma escola de inglês como a nossa, é exatamente o que você está precisando. Se você nunca estudou inglês, é a sua oportunidade de entrar já estudando certo. Eu agradeço o pessoal pelo tempo aí que dedicaram assistindo o vídeo. Te agradeço pela entrevista, né, pela conversa que a gente está tendo. E é isso aí. Obrigada, Douglas, por todas as dicas, por todas as informações. Eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas aí, principalmente a conhecerem como fazer da forma correta, né, para não ter que passar por toda a dificuldade e nada que possa impedir de alcançar o sucesso, de alcançar a fluência em inglês. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, a presença do Douglas, e até o próximo vídeo.